Fala pessoal, tudo bem? Se você caiu nesse vídeo é porque você conhece, é curioso ou pelo menos já ouviu falar na síndrome do impostor. Esse é o assunto de hoje. Meu nome é Juliana e a gente vai bater um papo sem mimimi, sem 9 horas sobre a síndrome do impostor e o que isso pode ser para ver se a gente se reconhece nisso e como é que sai dessa situação. Bora lá? Síndrome do impostor nada mais é do que uma dificuldade que a pessoa tem de entender que ela tem sim capacidade de estar onde ela está e de executar o que ela está executando. A síndrome do impostor é um conjunto de sinais e sintomas que a pessoa apresenta que levam a pessoa a ter dificuldade de ter pertencimento com o próprio conhecimento que tem, com as habilidades que ela tem. Isso geralmente afeta muito mais mulheres do que homens. Desde 1978, quando essa síndrome foi nominada, vamos dizer assim, pela primeira vez, isso vem sendo percebido com mais frequência, com mais intensidade entre as mulheres. E mulheres bem-sucedidas, mulheres que têm cargos altos, geralmente, e que têm sim a capacidade de executar o que elas estão executando, têm merecimento para estar onde elas estão. O que acontece geralmente com a síndrome do impostor? A pessoa passa por um processo de autossabotagem. Eu vou dizer por mim, tá? Eu passei por isso. E é difícil a gente falar desse assunto. Por quê? Porque por mais que você tenha habilidade para executar uma tarefa ou para falar com propriedade de um assunto, quando você está passando por isso, você acredita que você não tem. Você chega num estágio em que você tem insegurança até com o conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida. Isso é muito complicado. A síndrome do impostor, geralmente, ela é colocada para mulheres que têm na faixa etária aí dos 30 aos 50 anos, tá? Para os homens também vale essa faixa etária. Ela foi descoberta, como eu falei, por volta de 1978, ela foi nominada pela primeira vez, foi quando duas pesquisadoras resolveram fazer um trabalho com 150 mulheres de executivas e que tinham cargos altos, e elas perceberam que essas mulheres, em algum momento, elas não se sentiam pertencentes àquele lugar, elas achavam que elas estavam ali por sorte, ou por acaso do destino, ou por algum outro motivo, e não pela competência que elas tinham, tá? E o que acontece nesses casos? É muito autossabotagem, gente. Então, o que acontece? Quando você está falando de síndrome do impostor, o nome mesmo já diz para você. Você se sente impostor no que você está fazendo. Então, muitas vezes, quando a gente vai executar uma tarefa ou colocar uma situação mais difícil, se colocar numa situação difícil, que você sabe que você consegue, você começa a ter insegurança de executar aquela tarefa, você começa a ter insegurança até da propriedade do conhecimento que você tem. Isso é muito complicado de lidar. E por que a faixa etária, né? Porque nessa faixa etária, geralmente, por volta dos 35 aos 45 anos, a gente entra na famosa crise de identidade. De você olhar para trás e ver que o tempo que você viveu pode ser maior do que o tempo que você tem por vir. E isso traz um pânico para muita gente. Isso é muito difícil de lidar. É a famosa crise dos 40 que a gente fala, né? E isso é muito complicado. Para a mulher, isso acompanha geralmente uma mudança hormonal muito grande. Então você junta tudo isso nessa salada mista e você fica numa situação onde você não se sente nem pertencente ao conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida para executar o que você precisa. A síndrome do impostor precisa de ser falada, ela precisa de ser conhecida, tá? E como é que você percebe que você tem essa síndrome? Como é que você percebe se você está nesse lugar de incerteza, de insegurança? Primeiro ponto, você não se sente seguro para executar tarefas que têm uma alta responsabilidade, por mais que você tenha conhecimento para executar aquelas tarefas. Você se sente inseguro e precisa sempre de buscar a aprovação de alguém. Então é aquela pessoa que sempre vai estar perguntando para alguém se tá bom, se não tá, se tá na hora, se não tá, se é o momento, se não é. Ela precisa de aprovação de outras pessoas porque ela não consegue se autoaprovar, ela não consegue se validar, tá? Outro ponto é a procrastinação.
a pessoa acaba adiando ao máximo que ela consegue para fazer as coisas. Esse vídeo que vocês estão vendo aqui é mais uma batalha para vencer a síndrome do impostor. Por quê? Porque se eu fosse ficar esperando o que eu realmente estava querendo, que era alinhamento planetário, a pele tá perfeita, o cenário tá lindo, eu ter todos os equipamentos, eu não ia gravar esse vídeo nunca. Então eu falei, chega, me dá os 5 minutos, 5 segundos, eu vou falar e vamos conversar sobre isso, tá? Isso é um outro ponto. Então, procrastinação é um outro ponto para se ficar atento, tá? O outro item que a gente precisa de falar é literalmente autossabotagem. Então a pessoa acaba não dando tudo de si, tudo que conhece, tudo que tem de potencial para executar uma tarefa, para validar o que ela sente de ser um impostor. Isso é muito complicado, porque a autossabotagem te leva para o buraco, literalmente. Por quê? Se você tem todo o potencial, mas não está usando, é óbvio que o seu resultado não vai ser 100%. Isso acontece. Então, assim, a síndrome do impostor afeta muita gente, é um assunto que pouca gente está falando no momento e que é necessário ser dito e que pode estar travancando a vida aí de muita gente. E agora, como é que a gente faz para resolver isso? Existem várias técnicas, tá? E o mais recomendado é terapia. Hipnose funciona também. Eu sou certificada em hipnose, então isso me ajudou, tem me ajudado muito para fazer essa busca de autoconhecimento, para fazer trabalhar com uma autossugestão. Isso funciona muito bem. Fazer terapia é importante, mas ferramentas práticas, o dia a dia, como se dê tempo para fazer as coisas. Sabe o 5 segundos, a regra dos 5 segundos? Então, por mais difícil que seja a tarefa, se dê 5 segundos para começar a tarefa. Não adie a tarefa. Quando você perceber que você está procrastinando alguma coisa, que você tem sim potencial para fazer, se dê tempo, bota o cronômetro, fala, eu vou ter 5 segundos para começar essa tarefa. Posso não terminar em 5 segundos, a maioria das vezes não vai terminar. Mas você tem 5 segundos para começar uma tarefa. Isso é importante. Outra ferramenta que você pode usar para trabalhar a síndrome do impostor é a autossugestão, tá? A autossugestão sempre funciona. É você falar para você mesmo, você, inclusive em voz alta, nominar o que você tem capacidade de fazer. Isso vai fazer com que você se sinta mais seguro, tá? A autossugestão, ela é importante, ela ajuda muito na questão da segurança, na questão de você entender e começar a assimilar as suas capacidades de uma forma adequada, tá? Isso ajuda a resolver essa questão da insegurança de uma forma bem eficiente, tá? E funciona para outras coisas também. A autossugestão é bom para muitas coisas, então fazer afirmações positivas, olhar para você, identificar quais são os pontos que você precisa trabalhar e se colocar numa situação de poder, de pertencimento para a situação é fundamental. A gente conversa nisso num outro vídeo, porque eu acho que a autossugestão é assunto para um vídeo inteiro de conversa. Então é isso, uma conversa bem rapidinha, conversando aqui sobre síndrome do impostor de uma maneira leve, descontraída, mas para esclarecer e falar sobre esse assunto que é tão importante e que precisa de ser dito, né? Principalmente no momento que a gente vive de muita cobrança social, de muita necessidade de afirmação, esse assunto é muito pertinente. Então, se você gostou do assunto, fica aqui, segue que a gente vai ter mais papo sobre vida, maternidade, sobre dificuldades, autoconhecimento, autodesenvolvimento e, de uma certa forma, tentar ajudar as pessoas, né? Porque eu acho que é muito isso. Quando você coloca seu exemplo do que você está passando e como é que você resolve, você consegue ajudar alguém de uma maneira muito mais tranquila e eficiente e real, né? Então é isso. Segue o canal, dá uma curtida, dá um like para incentivar para que esse vídeo chegue para mais pessoas.